Descubra agora o que a Bíblia diz sobre a cremação dos mortos. Será que essa prática faria com que os cristãos perdessem a ressurreição? Você sabia que pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão preferindo a cremação em vez do sepultamento tradicional? Segundo afirmam os especialistas, essa tendência continuará crescendo, alcançando inclusive a expressiva marca de 70% dentro de menos de uma década, como opção favorita em comparação ao enterro habitual. Isso nos leva à grande pergunta: os cristãos devem considerar ser cremados por seus entes queridos? O que os cristãos deveriam pensar sobre esse tema tão sensível, especialmente porque está em jogo a ressurreição prometida na Bíblia? Para responder a essas questões, neste vídeo abordaremos 4 grandes perguntas principais. Mas antes, deixe um comentário dizendo se você estaria ou não disposto a permitir sua própria cremação. Vamos às perguntas. 1. O que significa cremação? 2. O que a Bíblia diz sobre a cremação? 3. A cremação impediria ou afetaria o cumprimento da promessa do corpo ressuscitado? 4. O que deve ser considerado antes de decidir ser cremado ou não pelos seus familiares? Comecemos pela primeira pergunta. O que é a cremação? Bem, trata-se de um processo pelo qual um corpo humano falecido é reduzido a cinzas. Como isso acontece? Preste atenção. Antes da cremação, objetos metálicos são retirados do corpo, como joias ou próteses, e o corpo é colocado em um caixão ou recipiente especial. Em seguida, o corpo é levado ao crematório, onde é submetido a um forno que atinge temperaturas extremamente elevadas, por volta de 1.600 graus Celsius. Talvez você não saiba, mas esse processo não é instantâneo e pode levar várias horas. O corpo é exposto a um calor intenso, os tecidos se decompõem e evaporam, e no final restam apenas os ossos e fragmentos ósseos. Agora vem a parte interessante. Esses restos ósseos são triturados até formarem um pó fino, conhecido como cinzas. Mas essas cinzas não são como as de um fogo comum. Explico. Elas são inodoras e não contêm carbono. Finalmente, as cinzas são recolhidas e colocadas em uma urna. A partir daí, o que acontece depende da vontade do falecido ou de seus familiares: enterrá-las, espalhá-las ou guardá-las. E agora veja algo que pode te surpreender. A Bíblia declara em Gênesis capítulo 3, versículo 19: Com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque dela foste tomado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Sabia que esta afirmação destaca nossa ligação com a terra e a transitoriedade de nossos corpos? A cremação, em harmonia com essa ideia, simboliza um retorno a essa essência primordial. Quando um corpo passa pelo fogo, ele se desintegra gradualmente até transformar-se em cinzas, relembrando-nos de nossa humildade e vulnerabilidade. Além disso, a cremação tem se tornado mais comum devido a preocupações ambientais e mudanças culturais. Mais da metade dos norte-americanos agora escolhem este método, reconhecendo sua eficiência em termos de espaço e seu menor impacto no meio ambiente. Assim, no ciclo da vida e da morte, a cremação se transforma em um eco de nossa origem e destino. Sabia que, do ponto de vista científico, a cremação é considerada uma opção mais sustentável que o enterro tradicional? Preste atenção. Pesquisas apontam que os sepultamentos convencionais necessitam de grandes áreas de terra, utilizam produtos químicos no embalsamamento e fazem uso de caixões de madeira e lápides. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas isso gera um impacto ambiental significativo. Comparando a cremação, embora consuma energia e emita carbono, ocupa menos espaço e utiliza menos recursos. Isso explica, em parte, a crescente preferência por práticas mais ecológicas. Mas talvez você ainda não tenha refletido sobre outro aspecto. Além da questão ambiental, a cremação também reflete mudanças nas normas culturais e religiosas. Aposto que você não sabia que algumas tradições enxergam a cremação como um símbolo de purificação e libertação.
enquanto outras buscam direção na Bíblia e em outros textos sagrados para entender essa prática. Veja o que a Bíblia diz sobre a cremação. As Escrituras não tratam diretamente da prática da cremação ou incineração, deixando margem para interpretações sobre como os corpos devem ser tratados após a morte. Embora não haja especificação se devemos enterrar ou cremar os falecidos, algumas passagens bíblicas podem oferecer contexto para essas práticas, algo que pode te surpreender. A Bíblia contém exemplos e símbolos que ajudam a compreender como Deus encara a cremação e o sepultamento. Isso nos faz perceber que, ao longo das Escrituras, o fogo assume diferentes significados. Em muitos casos, ele é associado à purificação e à presença divina. Pense na sarça ardente que Moisés encontrou no deserto, descrita em Êxodo capítulo 3, ou no fogo que desceu do céu, no Monte Carmelo, durante a disputa de Elias com os profetas de Baal, registrada em 1 Reis capítulo 18, versículos 36 a 39. Na hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique evidente que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu servo e que fiz tudo conforme a Tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que estás trazendo o coração deles de volta. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e ainda secou toda a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Portanto, o fogo não carrega necessariamente significados negativos. É importante lembrar que o sepultamento também é um símbolo de respeito e dignidade. Sabia que Abraão adquiriu uma caverna em Macpela para sepultar sua esposa Sara, conforme Gênesis capítulo 23? Além disso, José fez com que os filhos de Israel jurassem levar seus ossos de volta à terra prometida, como vemos em Gênesis capítulo 50, versículo 25. Aposto que você não sabia disso. Esses exemplos refletem uma tradição forte de sepultamento entre o povo de Deus. No entanto, esses não são mandamentos explícitos para os cristãos de hoje, mas sim práticas culturais e contextuais. Lembre-se de que, à medida que a sociedade evolui, as práticas funerárias também mudam. Em muitos lugares, o espaço para sepultamentos é limitado e os custos relacionados a enterros tradicionais podem ser elevados. Nesse cenário, a cremação surge como uma alternativa viável e frequentemente mais acessível. Além disso, algo essencial deve ser considerado. Na teologia cristã, a ênfase está na ressurreição e na vida eterna, e não no estado do corpo físico após a morte. Jesus disse em João capítulo 11: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Essa mensagem reforça a ideia de que nossa esperança está na promessa de vida eterna com Deus, e não na preservação do corpo. Vamos aprofundar mais no que as Escrituras dizem sobre a cremação. Um dos relatos mais mencionados está em 1 Samuel, capítulo 31. Após a derrota de Saul e seus filhos em uma batalha contra os filisteus, os israelitas recuperaram seus corpos. A Bíblia relata que todos os guerreiros valentes de Israel viajaram durante a noite até Betã e retiraram os corpos de Saul e de seus filhos do muro. Eles os levaram para Jabes, onde os corpos foram queimados. Em seguida, recolheram os ossos e os enterraram sob o tamarisco em Jabes, jejuando por 7 dias. Já refletiu que a decisão de queimar os corpos provavelmente foi influenciada pela condição em que se encontravam? É possível que estivessem mutilados ou tão deteriorados que um enterro tradicional ou transportá-los para serem sepultados fosse inviável. O texto menciona que os corpos foram retirados do muro, sugerindo que estavam em estado lastimável após a derrota e exposição pública.
É muito provável que tenham sofrido danos significativos que dificultariam, ou até mesmo impediriam, um enterro convencional. Nessas circunstâncias, a cremação parece ter sido a alternativa mais prática e respeitosa para lidar com os restos mortais. Além disso, o esforço dos israelitas para trasladar os corpos de Betã até Jabes, realizar a cremação e posteriormente enterrar os ossos, demonstra o empenho em proporcionar uma despedida digna, mesmo diante de tantas adversidades. O jejum de 7 dias também indica que foi um processo cerimonial e repleto de pesar. Portanto, em vez de enxergar esse episódio como um desvio das normas de sepultamento, parece mais razoável interpretá-lo como uma solução pragmática para as trágicas circunstâncias da derrota. A cremação, nesse caso, provavelmente foi escolhida como o método mais apropriado para honrar Saul e seus filhos, dadas as condições dos corpos. Este relato não parece refletir uma rejeição ao enterro tradicional, mas sim uma adaptação às realidades práticas da situação. Com base nisso, você acredita que a cremação era uma prática comum no antigo Israel ou uma exceção neste caso específico? Segundo a análise do texto bíblico, a cremação parece ter sido uma prática excepcional em Israel antigo, mais do que um costume regular. As evidências apontam que os enterros em túmulos ou cavernas eram a norma predominante naquela cultura. Exemplos como os patriarcas e reis do Antigo Testamento, que foram sepultados em sepulturas familiares, reforçam essa observação. A cremação parece ter sido uma solução pontual em casos excepcionais, quando o enterro tradicional não era viável. Mesmo assim, a sepultura permanece como a prática dominante nos relatos bíblicos. Entretanto, há algo interessante. Também existem passagens bíblicas onde a incineração está associada a punições severas. Embora isso não se relacione diretamente com a cremação voluntária ou como método para lidar com restos mortais, há exemplos como em Gênesis capítulo 38, versículo 24, onde é mencionado o caso de uma mulher condenada à queima por adultério, embora sua inocência seja posteriormente revelada. Em Levítico capítulo 20, versículo 21, a queima é prescrita como punição para certas transgressões. Em Números capítulo 16, um fogo vindo do Senhor consome 250 homens que ofereceram incenso de forma inadequada. Em Josué, capítulo 7, o pecador Acã e sua família são apedrejados e posteriormente queimados por tomarem itens proibidos. Observe atentamente. Essas passagens mostram o fogo como símbolo de punição ou purificação e não como um rito funerário habitual. Em muitos desses casos, o uso do fogo está vinculado à violação de mandamentos divinos, representando um julgamento de Deus, e não uma orientação para o manejo de restos mortais. Por outro lado, há relatos que ilustram o uso do fogo em rituais religiosos extremos. Em 2 Reis, capítulo 21, descreve-se que o rei Manassés realizou atos abomináveis, incluindo o sacrifício de seu próprio filho no fogo. Embora não esteja diretamente relacionado à cremação, demonstra a conexão entre o fogo e práticas religiosas na antiguidade. Já em 2 Reis, capítulo 23, o rei Josias queima ossos humanos sobre altares pagãos em Betel como forma de profaná-los. Embora isso não se refira diretamente à cremação, como a entendemos hoje, destaca a relevância espiritual e cultural do fogo naquela época. Desde uma perspectiva bíblica, o manejo de ossos e restos mortais carrega implicações espirituais profundas. Em Números capítulo 19, estabelece-se que tocar em uma pessoa morta ou sepultada torna alguém impuro por 7 dias, sublinhando a percepção da morte como um evento que exige purificação. Essa visão abriu espaço para interpretações e adaptações ao longo do tempo. Por exemplo, algumas denominações cristãs aceitam a cremação como uma prática moderna e adequada, desde que seja conduzida com respeito e dignidade. Outras, no entanto,
rejeitam essa prática devido às suas associações históricas ou doutrinárias. Essa ambiguidade permite que as crenças e práticas funerárias cristãs evoluam, adaptando-se a novas realidades, sem perder de vista os princípios fundamentais de respeito e reverência para com os falecidos. Perspectiva ambiental da cremação. Sabia que, do ponto de vista ambiental, a cremação tem uma pegada ecológica menor? Há várias razões para isso. Primeiro, ela requer menos espaço que os cemitérios tradicionais, liberando terras para outros usos. Além disso, evita a liberação de metano, um potente gás de efeito estufa gerado durante a decomposição dos corpos. Outro fator relevante é a economia de recursos materiais. A cremação utiliza menos materiais, como caixões e lápides, reduzindo o impacto ambiental. No entanto, algo ainda mais interessante é que, além do enterro tradicional predominante na antiga Israel e dos casos excepcionais de cremação que discutimos, outras práticas funerárias também existiam. Por exemplo, o embalsamamento, embora menos comum em Israel do que no Egito, era uma prática conhecida. Um exemplo bíblico está em Gênesis 50, onde o corpo de Jacó foi embalsamado antes de ser transportado a Canaã para o sepultamento. A cremação e o corpo ressuscitado. Será que a cremação pode afetar nosso corpo ressuscitado ou nos impedir de receber essa promessa? Para responder, vejamos alguns princípios bíblicos fundamentais. Corpos glorificados. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo explica que nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Ele enfatiza que a forma como nossos corpos retornam à terra, seja por enterro, cremação ou até mesmo se perdidos no mar, não limita o poder de Deus. Paulo aborda que nossos corpos são enterrados em humilhação, como um lembrete de nossa fragilidade humana. Porém, a boa notícia é que eles ressuscitarão em glória, refletindo a perfeição e majestade divinas. Ele também fala da transformação de fraqueza em força. Nossos corpos atuais são vulneráveis, sujeitos à dor e envelhecimento, mas na ressurreição serão revestidos de vigor eterno. Além disso, haverá uma transição de corpos naturais para espirituais. Isso não significa que seremos fantasmas ou etéreos, mas que nossos corpos estarão em harmonia com o Espírito de Deus, livres das limitações físicas. Soberania de Deus. A Bíblia destaca a soberania e o poder infinito de Deus. Ele é o Criador de todo o universo e não está limitado pelas leis naturais ou pelas condições humanas. No contexto da ressurreição, essa verdade é fundamental. Deus pode restaurar e transformar qualquer corpo, independente do estado físico em que se encontra. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo descreve o retorno de Jesus e a promessa da ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos vivos, que serão arrebatados para encontrar o Senhor. Esse evento não depende do estado físico anterior dos corpos, mas do poder de Deus em transformá-los em corpos glorificados e incorruptíveis. Considerando a cremação como cristão. Se você é cristão e está avaliando a cremação, há aspectos importantes a considerar para tomar uma decisão em paz com sua fé, respeito e intenção. A cremação deve ser realizada com reverência, como forma de honrar o falecido. Contexto cultural e familiar. Considere as tradições e expectativas da sua família e comunidade. Perspectiva espiritual. A cremação não afeta a promessa da ressurreição. O mais importante é a fé no poder transformador de Deus. A decisão deve ser tomada com base em princípios de respeito e amor, mantendo a confiança na soberania divina. Decisão sobre cremação. Aspectos espirituais e práticos, doutrina e ensinamentos da Igreja. Antes de decidir sobre a cremação, é importante considerar o que sua igreja ou denominação ensina.
Por exemplo, a Igreja Católica permite a cremação, desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã, e que os restos sejam tratados com respeito, incluindo o enterro das cinzas em um lugar sagrado. Outras denominações protestantes podem ter posições mais abertas ou restritivas. Consulte os ensinamentos específicos de sua congregação para tomar uma decisão alinhada com sua fé. Significado espiritual e teológico. Reflita sobre como a cremação se alinha com suas crenças sobre ressurreição e vida eterna. Algumas interpretações bíblicas veem o enterro tradicional como um símbolo de esperança na ressurreição corporal, enquanto outras consideram a cremação igualmente válida, desde que seja feita com respeito e dignidade. Rituais e costumes de sua comunidade. Os rituais associados à morte e ao sepultamento variam entre comunidades de fé. Converse com seu pastor ou líder espiritual sobre como adaptar essas práticas para honrar tanto seus desejos quanto as tradições da sua igreja. Impacto familiar e comunitário. A morte e os funerais são momentos profundamente pessoais. Considere como sua família e amigos se sentem em relação à cremação. Conversar abertamente sobre seus desejos pode evitar mal-entendidos e garantir que suas intenções sejam respeitadas. Aspectos práticos e legais. Investigue as leis locais e regulamentações relacionadas à cremação. Além disso, avalie os aspectos financeiros e práticos. A cremação pode ser menos custosa que um enterro tradicional, mas é importante planejar os detalhes, incluindo o manejo das cinzas. Respeito à memória e ao legado. Escolha um processo que respeite sua memória e legado. Isso pode incluir destinar as cinzas a um columbário, cemitério ou outro local significativo. A decisão deve refletir sua fé e valores espirituais. O que a Bíblia diz sobre a cremação? De acordo com os relatos bíblicos, não há uma proibição clara sobre a cremação. A decisão entre ser enterrado ou cremado deve basear-se na reflexão sobre a fé pessoal, os ensinamentos da igreja, questões práticas e os desejos da família. Mais importante que a forma de sepultamento é viver com a esperança da ressurreição e a promessa de vida eterna em Cristo. Deus tem o poder de restaurar qualquer corpo, independentemente de seu estado físico, como enfatizado em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. Oração por sabedoria na decisão, querido Deus. Agradecemos por tua infinita sabedoria e amor, que nos guiam em todas as questões da vida, inclusive nas decisões sobre o destino de nossos corpos após a morte. Pedimos que ilumines nossos corações e mentes enquanto refletimos sobre a prática da cremação e sua relação com a fé cristã. Senhor, Tu nos lembraste que nossos corpos são temporários e que nosso verdadeiro lar é contigo na eternidade. Ajuda-nos a entender que, quer sejamos enterrados ou cremados, o mais importante é a nossa fé em Ti e na promessa da ressurreição. Concede-nos a sabedoria para tomar decisões que honrem a Ti, respeitem nossas tradições e tragam paz ao nosso coração. Que possamos viver de acordo com Teus ensinamentos, sempre focados na ressurreição e na vida eterna, confiantes de que em Cristo temos a vitória sobre a morte. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Deixe sua opinião sobre o tema nos comentários, sempre respeitando os outros. Se este conteúdo foi valioso para você, apoie-nos com sua inscrição e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Curta e comente. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e a expandir nosso entendimento. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.